Bom dia, mais um dia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 meses aqui nessa Europa. Sim, como estamos após 4 meses. Começando o vídeo falando sobre o fato histórico que aconteceu aqui na Espanha. Gente, apagão. E nesse um mês, se você não viu o vídeo anterior de 3 meses, tá aqui nos cards, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês também. Mas em um mês que aconteceu aqui hoje, aconteceu um monte de coisa. Sim, aí. Primeira deles foi que a mulher já falou, do apagão, que foi agora, né, dia 28. Hoje é quinta-feira, feriado. Na segunda-feira. Sim. E, gente, loucura, cara, doideira. porque não foi um apagão de energia. Se fosse um apagão de energia... Não, porque na verdade a gente não sabia, né? Sim. Primeiro que apagou as luzes e a gente achou, então, acabou a luz. Eu ia falar, se fosse um apagão só de energia, acabou a luz, tranquilo. Daqui a pouco volta. Mas acabou a luz. Não tinha sinal de celular, não tinha internet, não tinha nada, assim, incomunicável com o mundo externo, assim, Primeiro a gente achou que tinha acabado só lá no prédio, né? Óbvio, quando acaba a luz a gente acha que acabou só ali. Aí a gente procura se informar, acabou a luz aí, acabou... Enfim, descobrimos que todo mundo tava procurando várias luz, partes né? da Europa. Não, mas só descobrimos, teoricamente, depois que... A pessoa ficou presa no elevador por 5 horas. Sim, que voltou. Nos trens de longa viagem. Ficou 9 horas preso, imagina. Porque e o apagão durou 10 horas, né? No outro dia ainda tinha gente presa na estação, porque a pessoa, por exemplo, foi daqui de Madrid para Barcelona, que é longe. Aí teve que parar no meio do caminho para no outro dia ela seguir viagem, imagina? Que loucura! Então agora a gente vai fazer a nossa parte, claro, porque a gente não tem uma lanterna, não tem nada não tinha uma comida estocada. Não tem que você ter ideia, não tem uma vela. Nem vela. E vela é assim, vela, né? De boa. Enfim, agora a gente vai comprar aquele kit emergência. Sim. Prevenir, né? O que a gente pode fazer, a gente vai fazer, mas claro, confiando em Deus, que Deus está no controle de tudo. Se for pra acabar tudo... Acabou, fazer o quê? E que a nossa esperança está em Deus e que é isso. Se acabar, estaremos com Deus. Se Deus quiser. Enfim. Mas a gente não pode deixar nossa fé abalar pelas circunstâncias, né? A gente continua firme em Deus, continua crendo que... A viver. E também não paranoico, né? Porque foi um apagão. Ninguém sabe. Eles falam que ninguém sabe o que aconteceu. Tanto pode ser um ataque quanto não pode ser. E na Bíblia já fala que vai haver guerra, que vai haver tudo, né? Rumores de guerra, e a gente tem que se apegar em Deus e acabou. E Deus é nosso escudo, nossa fortaleza, nossa espada, tudo. E Deus vai sempre cuidar da gente de todas as formas possíveis. Sim, creio em Deus que se alguém chegar em nós e falar, prefere Jesus ou prefere... Jesus Christ. Sim. Eu já deixei claro pra ela que se um dia acontecer deles sequestrarem ela e pedirem pra eu negar Jesus pra ela viver, ela vai morrer. Eu já avisei, deixei claro. Ai, Deus. Mas é o que não dá pra negar o que nós somos, né? Não dá pra negar a nossa fé. Porque se a gente não tem um motivo pra viver, por que vivemos? Então, o nosso motivo é Jesus. O então, que Paulo diz, né? Que vamos morrer por isso. Que Paulo diz, viver é Cristo e o morrer é lucro. Outra coisa que a gente quer falar é outra coisa que cambiou também. Que mudou, sim, é que estamos indo numa nova igreja. Uma nova igreja. Sim, viemos para ir na quadrangular, sim, mas não nos adaptamos muito, assim. Não sei. Não que não gostamos, talvez seja por conta da cultura, que é muito diferente, e enfim, a gente optou por conhecer outras igrejas, não parar de ir na igreja, óbvio. Sim. E aí fomos em uma igreja que, se você não viu o nosso vídeo que nós falamos qual igreja estamos indo, também tá aqui nos cards. Sim, aí fomos visitar essa igreja, a gente gostou bastante, fomos indo aos cultos e nos vemos cultuando a Deus ali, né? Sim. E marcamos uma reunião, uma conversa até com um dos pastores e tal.
Mas não deu certo, porque ia ser O dia após o apagão. o dia após o apagão. Aí tava uma loucura ainda, tipo, se as crianças iam pra O escola. metro começou mais tarde. Se o pessoal ia. Nem todo o metro tava funcionando, se o pessoal ia trabalhar e tal. Enfim, tava voltando ao Padrão. o start que deu, sabe? E aí não deu certo a conversa, mas enfim, vamos conversar. E de momento a igreja que estamos indo é outra, a Lagoinha. Igreja Aqui de Bautista da Lagoinha. Batista, é. Estamos gostando e aparentemente é uma igreja de brasileiros. Porque tem culto em espanhol e em português. Ai, vai sair do Brasil pra ir na igreja de brasileiro. É, gente. A gente falava isso também. Ai, pra que eu vou em igreja de brasileiro? Se eu quisesse ir em igreja de brasileiro, ficava lá no Brasil. Mas é que... Gente, é muito diferente a pegada que nós estávamos pra a pegada que nós deles veio é diferente. e pra pegada que nós voltou, tá ligado? Tipo, não sei dizer assim, não vou crítica, e não vou dizer porque mas é deles, né? A forma sim, como realmente é, tipo, por exemplo, é uma igreja tá ali cultuando a Deus tudo, mas a gente não se adaptou ao estilo e o trato assim. Então a gente decidiu conhecer outra coisa e conhecemos essa igreja. E gostamos. E não tem nenhum problema. Se tiver que voltar pra outra igreja, não tem nenhum problema. Não saímos brigados. Não foi briga, não foi nada. Conhecemos os pastores também e tudo bem, mas é que foi uma opção mesmo. Ir nessa outra igreja e é isso. E tá estamos tudo bem lá, estamos. Sim. E estamos felizes também, né, com essa decisão e também felizes aqui na Europa. Porque... Sim, lá na Batista tem bastante eventos, assim, bastante coisas que acontecem. Na outra igreja não tinha tantos assim, sabe? Sim. E a nossa felicidade aqui também, né? Porque a gente tá conseguindo as coisas pouco a pouco. Porque, que nem a gente falou no vídeo passado, que eu tinha perdido o emprego, né? Sim. E naquele mesmo dia, naquele mesmo vídeo, eu falei que eu tinha recebido uma mensagem, que eu ia trabalhar. E, cara, foi realmente isso. Eu comecei a trabalhar com um rapaz que naquele mesmo dia, no outro dia, na segunda-feira, eu já fui trabalhar, já conheci o rapaz, tudo. E, cara, Deus fez um milagre assim na nossa vida que nós também ficamos, meu Deus, mas tão rápido assim. E foi muito bom. Então, cara, Deus é um Deus que opera milagres hoje. Se você não crê nisso, cara, pode crer que Deus opera milagres e maravilhas. Precisa pedir sabedoria para Deus também, para estar de acordo com a vontade de Deus e tudo mais. E é isso aí, para Deus abrir as portas, que é o que a gente tem pedido todos os dias, incansavelmente, para mim também. Sim. Que, como meu trabalho são poucos, né, ainda, mas para quem não sabe, te mostrou lá no dia do apagão que a gente ficou fazendo nada, que a nossa amiga quebrou o pé e como ela vai ter esses dias de atestado e tudo mais, não consegue trabalhar, então a no Milena caso, vai cobrir ela. Cobrir ela nas casas que ela faz limpeza, que ela também faz limpeza. E se você não viu a Milena fazendo uma limpeza, volte um vídeo. Então, teoricamente, né, tendo limpezas a mais, teremos dinheiro a mais. Sim. Glória a Deus. Amém. E vamos juntar, porque, né, a gente não sabe o dia, não sabe o que precisamente pode acontecer. E ainda o serviço do Matheus, que ele tenha conseguido, como é pintura, pode ser que tenha pintura para fazer e pode ser que não tenha, né? Então, claro. Porque tudo depende do clima. Se estiver chovendo, não dá pra pintar fora, por exemplo. E ele recebe por dia, então se ele não vai, ele não recebe. Sim. Enfim, mas é isso. Sempre confiando em Deus que vai dar certo. Gente, aqui na Europa é algo, tipo, muito bom para você vir visitar, vir viajar. E a Europa para você vir conhecer a cultura, a língua que... Não vou falar que é parecida com a nossa, porque isso é uma mentira. Mas uma língua que é um pouco mais fácil de você entender. Cara, eu tenho um curso de milhas que eu e a Milena usou muito milhas no Brasil. Agora nós vamos começar a usar aqui também. Estou no processo de aprendizagem. Eu vou deixar um link aqui, um QR Code, um link na descrição. Se você quiser aprender, aprende aí comigo, que eu ensino o básico. Esses caras aí, eu paguei curso muito caro e é tipo enrolação. E eu vou te ensinar o pé da letra como faz e lê o QR Code ou o link tá na descrição. Outra coisa que a gente deveria ter feito desde quando a gente chegou, que a gente não fez, enrolamos 4 meses praticamente, porque a gente conseguiu
esses dias foi que todo imigrante aqui tem muitos direitos, gente. Tem muitos benefícios, né? Benefícios. Muitos benefícios, gente. A gente ficava assim, nossa, velho. Assim, tantas coisas, né? E foram pessoas que já chegaram antes que nos alertou, falavam assim, vai naquele lugar, vai naquele... Tipo, a gente se inscreveu para um curso, a gente não conseguiu ir, mas... Porque eu comecei a trabalhar, a Milena também, então... Mas a gente se inscreveu para um curso de espanhol grátis, que é tipo na rua de trás de casa. É ali? Ali naquela rua. Então tem muita coisa, tem inglês, tem curso de espanhol, tem advogado... que eles te ajudam com os documentos e nessas questões aí dos benefícios a gente conseguiu, tipo, cesta básica. Uma ajuda de alimentos. Uma ajuda de alimentos, eu não sei se é do governo, mas envolve todo mundo, Sim. né? Envolve, a gente conseguiu isso. Envolve igreja, envolve governo, enfim, mas a gente conseguiu já. E também na segunda-feira nós vamos lá voltar para fazer uma entrevista pra gente, por exemplo, conseguir um benefício que você vai ao supermercado, você guarda sua notinha e aí eles que pagam a sua compra, sua comida, né? Só se for comida, né? É uma tarjeta alimentar que fala aqui. Enfim, existem muitos benefícios que te ajudam a princípio, né? Sim. Não só pra... existe vários. Tipo, aí depois que você é espanhol, se é espanhol, sua família é grande, você tem diversos benefícios. Sim. Nossa, tem muitos benefícios. Aqui o pessoal ajuda bastante. Só que é aquele ditado, né? Se você não vai atrás, você nunca vai saber. Na verdade a gente não sabia também, a gente ficou sabendo por outras pessoas que... Na verdade, nem tanto por outras pessoas, né? Falou assim, precisa saber de pegar o alimento, como que faz, isso nós sabia. Aí nós foi no lugar, o pessoal mandou pra nós pra outro lugar que tava errado, aí nós foi pra outro lugar que tava errado, aí nós foi pro certo. Na verdade, foi uma confusão. Cada lugar mandava em outro lugar, enfim, a gente conseguiu marcar uma hora lá com uma pessoa, com um assistente social. E aí ele sim tinha esse poder. Deu todas as informações pra gente, assim, que foi da água pro vinho. Sim, e ele tinha esse poder de já dar vocês precisam do quê? Alimento? Então vai lá e já pode buscar. Tipo, a primeira vez que nós foi sem nada, nós só foi lá buscar. Não conseguimos. Não. Aí agora o cara deu um papel que a gente tinha que estar lá no tal lugar, com o nosso nome, com o nosso passaporte, tudo certinho. Sim, enfim, isso é muito bom, porque ajuda, né? De início, né? Não sabe se vai ter trabalho, se é estável, tudo. Sim. Enfim, glória a Deus por isso, que tem essa ajuda que tá nos ajudando. Para finalizar esse vídeo, eu quero falar que Deus é muito bom com a gente. Deus, ele tem um poder de... Na Bíblia fala que se a gente tiver fé e falar para a montanha, para ela se mover de um lugar para o outro, a montanha vai se mover. Se a gente tiver fé como um grão de mostarda, assim vos diz o Senhor, tu dirás para a montanha, mova-se e ela se moverá. Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem do fim de vídeo. A gente vai estar tentando trazer todo o vídeo uma mensagem final sobre esperança, fé, sobre Deus. E é isso, cara, que você tenha fé que você pode realizar os seus sonhos. Você tenha fé que você pode fazer tudo que Deus queira na sua vida, porque tudo que nós fizemos, nós temos que basear as nossas escolhas em Deus. Nós temos que entregar tudo a Deus primeiramente, nossos sonhos, nossos planos, e aí Deus irá agir na nossa vida. Então tenha fé de que Deus pode fazer o impossível, porque se você ter fé, assim como eu e a Milena tem, você vai ver grandes coisas, que nem a gente recebeu um milagre do trabalho que a gente já falou, tipo, na mesma hora, nós oramos na igreja, saímos da igreja em 20 minutos, recebi uma mensagem e comecei a trabalhar. Ou seja, você tem que ter fé. Então, a minha mensagem para você hoje aqui é que você tenha fé que os seus sonhos, seus planos, seus projetos vão ser realizados se você tiver fé e tiver confiança em Deus. E claro, seguir Deus nos caminhos dele, né? E tudo o possível para Deus te ajudar. Obedecer e tudo. Então, cara, tenha fé, tenha Deus no seu coração e deixa Ele trabalhar na sua vida. Que o resto vai dar certo.